residents of Brookfield were shocked this afternoon by the broad daylight murder of Bruno Sauls. The court accepts the existence of God every time a witness swears to tell the truth. I think it's about time they accept the existence of the devil. Todos nós, que são experientes na área de filmes de terror, que veem tudo, que já viram tudo, estão a par das últimas novidades, têm um problema nas plataformas de streaming, que é encontrar um filme de terror que ainda não tenham visto e que possa eventualmente ser bom. Normalmente os clássicos estão mais que vistos, os recentes, que são bons e que nós andávamos no olho deles há muito tempo, já estão vistos, e depois fica ali uma área que é composta por filmes de super baixo orçamento, às vezes comprados aos 20 e aos 30, às dezenas, pelas plataformas, empresas que trabalham na série Z do cinema de terror, e depois temos aqueles filmes de terror que são de sagas ou que são de determinadas áreas que nós sabemos perfeitamente bem que existem, mas não lhe tocamos nem com um pau de 5 metros. Então estava eu no Max, antiga HBO Max, ali a chafurdar naquela pocilga do cinema, a virar pedras à procura de obras, à procura de pérolas esquecidas, e desisti, porque de facto não havia nada. Havia então os tais séries Z e havia aquelas sagas que eu não lhe toco nem com um pau de 5 metros. E então, como tinha que ver qualquer coisa, como estava ali num ambiente conjugal que pedia um filmezinho de terror para ir para a cama, carreguei no Conjuring, The Devil Made Me Do It. Eu nunca tinha visto nenhum Conjuring, ou melhor, já vi metade do primeiro Conjuring, mas aquilo chega a uma certa altura em que eles dizem temos que entrar na dimensão fantasma ou na dimensão não sei o quê. Pá, e pareceu-me tão despropositado e tão idiota, quase uma conversa de putos 8 anos a brincar na escola primária, a inventar as brincadeiras à medida que vão brincando, que eu desisti. E ora, este filme deve ser o Conjuring 3 ou 4, que eu abomino de sobremaneira todo este universo do Conjuring, das Annabelles e a Llorona e as Nanas e por aí fora, porque isto é tudo apropriamento cultural de elementos que existiram já noutros filmes, que são colados com fita cola, como por um algoritmo de inteligência artificial que detecta o que as pessoas gostaram outrora e colocam aqui, sempre com umas histórias muito banais e muito simplórias e com zero estímulo intelectual de quem está a ver. Então eu comecei a ver este Conjuring, que penso ser o último até à data, e a premissa é absolutamente parva. É um jovem que no início do filme comete um crime, uma matança, e vai a tribunal e é acusado, é apanhado pela polícia, é acusado, e então decide-se que vai haver um julgamento. E o julgamento vai definir se este homem é ou não culpado daquela morte, daquele assassinato. O problema é que toda a gente viu, há testemunhas e não há dúvida absolutamente nenhuma que aquela unidade de carbono, aquele senhor, enquanto corpo, matou de facto quem dizem que ele matou, mas a abordagem da defesa é contratar este casal do Conjuring, que é aquela farina toda jeitosa, aquela milfzona, e o outro bacano, é contratar esses dois, estes casais muito sensíveis às presenças do além e do paranormal, e provar em tribunal que não foi ele que o matou, que foi o diabo que, através da possessão do seu corpo, foi o diabo que matou a tal pessoa. Boa sorte com isso, não é? Logo a partir daqui vocês percebem o parvo que este filme vai ser, ao sequer ponderar a ideia de que os tribunais iriam permitir que houvesse um precedente de possessão demoníaca através de pessoas que não têm nenhum tipo de qualificações académicas auditadas e acreditadas por instituições da área que lhes digam, bem, estes gajos são de facto referências. Se eles fizeram um relatório a dizer que essa pessoa morreu porque foi o diabo que se incorporou no corpo de outra para a matar, então é porque isso é verdade. Bom, e entretanto, esta parvoíce, esta absoluta abominação de premissa é o motor narrativo deste filme.
lá vão eles à procura das suas provas, sempre ali com aqueles elementos do terror que claramente são copiados. Não há nada neste filme que nos possa dizer, epá, realmente isto é uma coisa que eu nunca tinha visto, ou esta abordagem é original, como nós vimos até às vezes em filmes maus, em filmes péssimos, que têm sempre uma cena ou outra, ou uma ideia interessante. Aqui nada disso acontece. E entretanto lá estive eu a tentar segurar o sono, porque depois dá muito sono, não é? Porque isto é uma seca, são coisas que nós já vimos, são abordagens sempre muito clichê, não é? Muitos lugares comuns, são coisas, representações péssimas, os atores têm uma amplitude de representação muito reduzida e nota-se perfeitamente quando estão para além do seu limite, quer dizer, é uma seca. Mas eu tive que ver até ao fim para chegar à conclusão de que de facto sim, funciona a técnica de dizer ao senhor juiz: este rapaz não é culpado porque foi o diabo que o fez cometer este crime. E a partir daqui o filme acaba, não é? E eu fico muito desiludido a pensar, podia ter escolhido outra coisa, podia até ter ido para a cama dormir 1h30 mais cedo, não tivesse eu este vício de passar os olhos por um cineminha antes de dormir. E pronto, e é o que eu disse há bocado, são estes elementos que são em todo este universo criado por James Wan, do Conjuring e sucedâneos. Todos estes elementos são sempre copiados, roubados de outros filmes. É tudo colado para ver o que é que funciona. Depois é muito à base do jumpscare, em que as pessoas estão a falar e há um fantasma que aparece de algum lado e grita, e há um gatinho que salta, há um prato que se parte. Está sempre a viver disto. Eu diria que isto é terror para adolescentes, para miúdos de 12, 13, 14 anos, apesar do filme ser para maiores de 16, mas é para lhes permitir ter estes sobressaltos e estes sustos que nós também já tivemos em tempos, mas que, como velhos lobos do mar do cinema de terror, estamos perfeitamente imunes e absolutamente insuportáveis, porque não há nada de jeito do mar, do esgoto a céu aberto que nos vai jorrando pelas plataformas para dentro de casa. Aquilo é um trabalho quase como os garimpeiros no Klondike, no início do século, com uma peneirazita a apanhar aquele lodo, aquele lixo todo à procura de pepitas que nós raramente encontramos, e mesmo muito, muito, muito raramente encontramos sem contar, porque normalmente os filmes de terror que nós temos debaixo do olho são aqueles que já vêm catalogados como jeitozinhos, e tudo o resto é um trabalho péssimo, um trabalho terrível de estar a ver, de estar a escolher. Eu às vezes espero 1h e meia a ver todos os títulos, a ler, a ver trailers, a ver um bocadinho, e acabo por desistir, porque eu de facto gostava mesmo muito que houvesse mais cinema de terror bom, mas lá está, isto tem tudo a ver com o olhar de quem está a ver o filme, que no meu caso está muito cansado e séptico. Lorraine!